Ah, e aí? Como é que a gente começa? Tal, tipo assim, ó. Oi. Oi, e aí? Esse é o Realidade Aumentada. Não ficou bom. E aí, galera? Um pouco menos. Beleza. Se fizer tipo uma propaganda assim. E aí, amiguinho, tá cansado daquela realidade chata na qual você vive? Não. Vamos falar sobre o que é realidade? Procure uma definição. Realidade. Realidade. Definições completas ou incompletas que excluem qualquer... Não ficou bom. Oi. Vamos fazer o seguinte. Gravando. Começou. Eu sou o Dado Silva. E eu sou o Marcelo Ômega. E tá começando o primeiro Realidade Aumentada. Na Realidade Aumentada, vamos conversar toda semana um pouquinho sobre as realidades diferentes que existem por aí, seja na área do cinema, na área dos livros, de games. E para começar, no nosso primeiro programa, nós vamos trazer a nossa primeira realidade. O que te atrai? Quais as suas realidades favoritas? O que te motiva você a assistir um filme, a jogar um jogo, a assistir um seriado? O que te faz viver? O que te faz amar? O que te faz sentir? Enfim, deu pra entender, né? Então faz o seguinte, terminou de ver o vídeo, vai lá embaixo e diz pra gente o que te atrai. Bom, o que me atrai em cinema, de um modo geral, são histórias. Eu sou um cara que eu não consigo ouvir música se não tiver uma boa história por trás. Não à toa, as minhas músicas favoritas são trilhas sonoras de filmes, de desenhos, de qualquer coisa. Você gosta de filme com efeito especial? Eu gosto de filmes com efeitos especiais, mas efeitos bons, porque tem uns filmes também aí que, pelo amor de Deus. Eu acho que existe um limite pra tudo. Hoje em dia, o filme é só efeito especial e história que é bom é nada. É verdade, tem que ser bem dosado. Que o efeito especial complemente a história, não que ele substitua. Um bom filme que exemplifica isso, que eu acho que ele tem uma história foda e efeitos muito bons, é Matrix. Matrix. Acho que foi o filme que eu mais vi na vida, junto com Curtindo a Vida Doidado. Que aí já não tem efeito, mas eu acho muito legal a história. Quem nunca quis ser o Ferris Bueller, roubar a Ferrari do pai do amigo. Pai do amigo e cantar na rua. Matar um dia de aula e tal. Alguém. Então, acho que esses são os dois filmes que eu mais vi na vida. Eu concordo. Matrix também é um filme que eu mais vi na vida, o Matrix 1. O primeiro, os outros dois já não são tão bons assim. Principalmente o segundo, ele já vai mais para essa área de mais efeitos especiais e menos história. Não que ele seja ruim, em comparação com o primeiro, ele é bem abaixo. Eu diria que Matrix é um filme tão foda que ele mereceria uma realidade aumentada especial, só falando sobre ele. Quem sabe a gente não faz. Uma coisa que me chama a atenção é quando um ator ou atriz que vai fazer o filme é um ator que tem um histórico legal de filmes. Aquele cara sempre faz filme bom. Então é uma coisa que eu vou assistir porque esse filme desse cara é legal. Ou até mesmo de diretor também, entendeu? Tipo, Michael Bay você não vai assistir porque... Eu não vou filme do Michael Bay porque eu já sei que é... Já filme do Christopher Nolan já é uma coisa que me chama a atenção pra eu ir assistir. Christopher Nolan é um bom diretor. Quentin Tarantino, né? Um filme que já vem, tipo um filme de Quentin Tarantino. O Robert Rodrigues, você sabe que ele jamais vai ganhar um Oscar, mas ainda assim você sabe que é diversão garantida. Almodóvar é uma coisa que não me atrai. O grupo Almodóvar. E, por exemplo, quando comba um ator que você gosta com um diretor que você não gosta. Por exemplo, Almodóvar e Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras faz filme legal. É verdade. Mas ele faz filme do Almodóvar. Aí eu acho que ganha o Almodóvar. Eu não iria ver um filme. Então eu acho que conta mais o autor e o diretor do que o ator. Então, batemos o martelo? Top 3 filmes. Na terceira colocação, então, não assista filme do Almodóvar. Posição 2. Curtindo a Vida Doidado. E em primeiro lugar, Matrix. Barbada. I know Kung Fu. Show me. E saindo um pouco da esfera do cinema, livros. O que te atrai no mundo dos livros? Você vai comprar um livro por causa da editora? É aquele negócio, nunca julgue o livro pela capa. Você vai comprar porque é uma capa bonitinha? Eu julgo pela capa. Eu faço isso. Eu julgo. Na maioria das vezes, assim. Eu sou um pouco contra essa literatura clássica. Não é que é ruim, é porque não faz o meu perfil, eu não gosto. De Dostoiévski. Não é uma coisa que me atrai, assim, que eu vá ler porque, nossa, Jorge Amado, muito bom. Pode ser bom, mas não é uma coisa que eu vou ficar lendo. Eu tô lendo por motivos de força maior o Crime e Castigo do Dostoiévski, que eu carinhosamente chamo ele de Dostoiévski, mas até agora eu não consegui ver qual é
o tchan do livro. Mas, cara, eu não consigo gostar disso, não consigo curtir. Não que todos os autores clássicos sejam ruins. Shakespeare, eu li algumas coisas de Shakespeare e acho divertido. É exatamente aquilo que eu falo. Não é um livro ruim, não é essa a questão. Mas é uma coisa que não me atrai, não é a minha realidade. Uma coisa que me chama a atenção bastante é a maneira que o autor escreve. Que seja uma maneira mais informal, uma linguagem mais do dia a dia, assim. Outra coisa que me incomoda também, esse é um dos motivos pelo qual eu ainda não tive interesse em ler as Crônicas de Gelo e Fogo. Pretendo ler ainda, porque essa é uma realidade que me interessa. Realidade de fantasia, fantasia fantástica, fantasia medieval. Só que o que me incomoda, não existem mais livros em volume único. Parece que os autores hoje esqueceram como que se escreve uma história curta e tudo tem que ter no mínimo 4.000 páginas. Eu gosto dos livros do Dan Brown. Dan Brown é trauma. Eu gosto bastante, tem muita gente que tem preconceito com o Dan Brown. Ele pode não ter o valor literário como Dostoiévski, mas cara, mas as histórias do cara são muito legais. Eu gosto da Agatha Christie. Ela tem 80 livros com o mesmo personagem e tal, mas cai numa situação diferente do George Martin, por exemplo, porque, pô, são histórias curtas, livros de 250 páginas no máximo aí, já é uma história fechada. Então é diferente quando você trabalha com o personagem e quando o cara quer empurrar a goela abaixo uma epopeia de 4.000 páginas que você sabe perfeitamente que ele poderia resumir isso em 2 livros. Mais tiririca, menos Dostoiévski. Para fechar livros, vamos fazer também nosso top 3 livros. Em terceiro lugar, não leia os clássicos. Abaixo Ariano Suassuna. Abaixo Dostoiévski. Sabe aqueles livros que você tem que ler para o vestibular? Não leia. Não leia. Em segundo lugar, Agatha Christie. Agatha Christie não vai colocar personagens russos na sua história, não vai colocar irmãos e nem vai fazer 500 livros com 2.000 páginas. Vai fazer 500 livros com 80 páginas, que é muito mais fácil de você ler. E, em primeiríssimo lugar, posição 1, leia livros de literatura fantástica. Senhor dos Anéis, As Crônicas de Gelo e Fogo, Harry Potter, Percy Jackson e os Olimpianos também, é uma história muito boa. Games. Games. Primeiro assim, tem os jogos antigos. Eu classifico aí até a era do Super Nintendo. Jogos 2D e jogos 3D? Pode ser, isso é. Tipo, eu acho assim, os jogos 2D, eles têm, pra mim, eles exercem um encanto supremo em mim até hoje, porque são jogos extremamente elaborados, com jogabilidades diferentes, temas diferentes. Ah, tudo diferente, porra! Ele não se prendia necessariamente à história. Né? Por exemplo, Mario não é um jogo que tenha uma história completa, uma história complexa, mas a jogabilidade é muito legal. Mario é um clássico dos videogames, por quê? Porque ele deixa você pensar. Porque ele deixa todas as questões em aberto. Você raciocina, você pensa a respeito, você filosofa. Afinal de contas, por que o Bowser sempre sequestra a rainha? Browser? Bowser. Afinal de contas, como é que o Todd sempre chega no calabouço antes do Mario? Porque como o Mario consegue salvá-lo, partir de uma missão, porém quando ele chega no próximo castelo, quem está lá? O Todd já foi sequestrado novamente. Todd é o filho da puta que está por trás de tudo. Esse é o Chan dos jogos antigos. Falando sobre a jogabilidade mesmo, assim, você lembra de um jogo, eu nem lembro o nome dele, mas ele ficou muito conhecido na nossa turma como o Rei do Beijinho. O Rei do Beijinho. Super Nintendo. Que ele era um jogo japonês. Um jogo japonês de tabuleiro. Jogo de videogame que simulava um jogo de tabuleiro. Que você tinha que girar dados, né? Girar dados. Você jogava os dados. Ver quem pegava mais mulher. Era uma cidade, um mapa visto de cima. E tinha vários pontos onde você poderia ir lá conhecer as mulheres. Você tinha que tirar os dados e ir até lá. Só que tinha travecos também. Tinha travecos. Jogo de nerd cabação? Sim, mas era extremamente divertido. Bomberman. Pô, quer jogo mais tesão pra jogar em galera do que Bomberman? E aí nós temos os games mais atuais. PlayStation, PlayStation 2. Quem é mais jovem e tá vendo e fala assim, PlayStation é um game novo. Você ainda é um garotinho juvenil, como diria o Gil Brother, criado a leite com pera. Nós já somos da velha guarda. A gente jogava videogame na televisão preto e branco, na Telefunken preto e branco. Telefunken? Aquela que você pegava a TV e fazia assim, ó, pra trocar de canal. Pra ligar o videogame, você tinha que tirar a antena, enrolar os fiozinhos para conectar de volta na televisão, porque senão não funcionava. E ainda tinha interferência que quando você ligava numa TV, a imagem do jogo aparecia na TV do vizinho. Mas ainda tem uma empresa que nos dias de hoje ainda traz essa alma da jogabilidade por diversão e não tanto gráfico. Deixa eu pensar. Seria a Sony? Não. Então é a Microsoft. Não.
Então quem sobrou? Haters gonna hate. É a Nintendo. Ela pensa nessa jogabilidade de diversão em família para as crianças. E não é que eles não conseguem fazer, é porque é o caminho que eles resolveram seguir. Diferente da Sony, da Microsoft, né? Que hoje em dia eles Investem em gráficos cada vez mais real, que eu acho legal. Eu gosto, por isso que eu tenho PlayStation. Um jogo que me atraiu bastante foi Heavy Rain, que é praticamente um filme que você interage. Fechou o jogo. Fechou o jogo. Vamos ao nosso top 3. Na terceira posição, Enduro. Um clássico da época Telefunken brasileira. Um clássico sobreviveu ao Atari, ao Dactar, ao Odyssey. Jogue Atari. E por tabela, jogue todos os jogos esportivos que você encontrar. Terceiro lugar, jogos esportivos. Corrida, futebol. Enduro é o que representa. Segundo lugar, jogos com gráficos foda, mas que também tem uma história foda e uma jogabilidade foda. Heavy Rain, God of War, Shadow of Colossus. E primeiro lugar, você já deve imaginar, né? O clássico dos clássicos. O Mario, que é o nosso escolhido para a primeira Mario. posição. Chupa Almodóvar. Chupa o Almodóvar. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro Realidade Aumentada. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se aqui. Ou aqui, depende de como tiver o layout do YouTube. Enfim, Escreve aí. deixa nos comentários, diz o que você achou, o que você gostou, o que não gostou. Curta a nossa fanpage daqui. Só para constar, a gente já conversou, já está tudo acertadinho. Almodóvar estará sentado aqui entre nós no próximo vídeo. É isso aí. Fiquem com Deus. Um beijo do gordo. Fiquem com Deus. Até lá.